Você sabe como conseguimos nos conectar a um computador que está do outro lado do mundo? Ou até mesmo nos comunicarmos com um servidor de um website que nós não sabemos onde ele está fisicamente? Ou então, quando nós estamos na nossa rede em casa, nossa rede Wi-Fi, nós conseguimos nos conectar e nos comunicar com dispositivos da mesma rede. Bem, basicamente nós utilizamos uma série de processos do protocolo, da pilha de protocolos, né, TCP/IP, e isso possibilita aí comunicação e conectividade entre diferentes dispositivos ou até mesmo dispositivos que estão operando em meios diferentes, como ar e cabo. Meu nome é Efraim, eu atuo aí desde 2018 na área de tecnologia e eu estou atualmente estudando segurança da informação na FATEC São Caetano do Sul. E o meu desafio aqui é, em 5 minutos, conseguir te passar alguns conceitos de tecnologia. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos falar sobre endereçamento de rede, mas para falarmos sobre isso em 5 minutos, primeiro eu tenho que ligar o timer, vai contar agora, 5 minutos, vamos lá. Quando eu vou acessar o website, eu tenho que fazer uma solicitação para o servidor, que é uma outra máquina, é um outro dispositivo que está num lugar físico que eu não sei onde está. E quando eu faço uma solicitação a esse servidor, basicamente eu vou no meu navegador e faço uma solicitação pelo site google.com, por exemplo. Só que google.com está facilitado para mim, que sou ser humano, me encontrar essa rede que está num outro lugar que eu não sei onde está. Certo? O meu dispositivo, ele interpreta melhor dados, ele interpreta melhor números. Afinal de contas, ele é um computador, ele faz computação em cima desses números. E o que acontece? Eu não sei o número daquele servidor. Quando eu faço essa solicitação, basicamente essa solicitação vai bater em um servidor, que se chama um servidor DNS, e ele vai responder com o endereço IP daquele servidor que eu estou procurando, google.com, por exemplo. Ele respondendo com esse endereçamento, eu consigo acessar a máquina do Google e ali sim faço uma conexão com ela, podendo solicitar outras coisas que eu preciso daquele servidor. Maravilha? Vamos para um outro exemplo aqui, para a gente tratar de endereçamento IP. Vamos falar aqui sobre conexão Wi-Fi. Quando eu me conecto a uma rede Wi-Fi, eu tenho o meu dispositivo, né, meu celular, meu computador e por aí vai, e esse dispositivo ele está constantemente fazendo um processo de descoberta de rede, procurando a rede que está com um sinal mais forte, que está mais próximo a ele ali, para ele otimizar os seus processos, né? A partir do momento que ele descobre uma rede mais forte, e ele tem aí PSK, tem BSSID, o SSID, que basicamente é a senha da rede, o MAC address e também o nome daquela rede, ele consegue se autenticar naquela rede. Estando autenticado, ele consegue fazer o processo de comunicação. Só que o access point ali, o gateway padrão daquela rede, vai atribuir ao meu dispositivo um número IP, um endereçamento também, para que eu possa ser identificado naquela rede e possa ter acesso aos recursos que aquela rede disponibiliza, né? Mas o que é um IP, que eu já falei 2 vezes agora? Bem, basicamente ele é esses carinhas aqui. São atualmente dois modelos do endereçamento IP que estão em vigência, que é o IPv4 e o IPv6, sendo que o IPv4 ele é esse número composto aí de 4 octetos, certo? 255, 255, 255. Ele possui 32 bits de tamanho e ele proporciona um total de 4,3 bilhões de endereços para que o usuário possa utilizar. Maravilha? Para que todos possamos utilizar. No caso do IPv6, ele é esse carinha aqui, que ele é composto de 8 hexatetos, porque os números aqui eles são hexadecimais, tá? Então nós temos o D e o B aqui, como vocês podem ver, eles são números hexadecimais. A gente entra nesse assunto mais pra frente, tá? E ele é composto de 128 bits e ele proporciona um total de 341 decilhões de endereços. Gente, é muita coisa. Se alguém tiver ideia da proporção disso, coloca nos comentários aí. Bem, vamos falar um pouquinho melhor para vocês entenderem como funciona esse endereçamento IP. Vamos lá. Considere que a gente tenha 2 ruas aqui, tá? Eu tenho uma rua aqui que está na vertical e tem a rua que está na horizontal. A rua que está na vertical possui 4 casas. A que está na horizontal ali possui 3 casas. Cada uma dessas casas tem um endereço. E eu preciso, em um determinado momento, enviar uma carta da casa que está aqui nessa ponta de cima para a casa que está na ponta de baixo. Só que como eu vou saber qual é aquela casa? Como que eu sei que eu preciso chegar até aquela casa? Basicamente eu utilizo o endereçamento IP. Aqui a gente consegue ver aqui, né, o endereçamento IPv4, ele possui nessa rua aqui alguns elementos em comum, e a gente pode ver aqui que os 3 primeiros octetos estão em comum, nesse caso aqui, o que significa que eles estão basicamente na mesma rede. E nessa outra rua aqui, eles estão em outra rua, eles estão em outra rede. Então nós temos ali os 3 primeiros octetos diferentes, eles têm 192, 168, só que aqui é 1, maravilha? E cada casa tem o seu número, é o número de host, que aqui no caso a casa número 10, 20, 30, assim por diante, e aqui a casa número 2, 3, 4. Maravilha!
Temos endereços aqui que, por convenção, ou até mesmo formalmente, né, a gente não consegue utilizá-los. Quais são esses endereços? Basicamente, nós temos o endereço número 0, o último final 0, como nós podemos ver aqui, que é o 92.168.0.0 e o 92.168.1.0, que seria basicamente o CEP da rua, ou seja, é o número de rede. Eu não posso utilizar esse número, eu não consigo utilizá-lo. E nós temos os endereços 255 aqui também, que basicamente, vamos lá, vamos trazer como alusão aí. Todo mundo tem um vizinho que, se você contar alguma coisa para aquele vizinho, toda a rua vai ficar sabendo. Esse é o carinha, o 255. O 255 é o endereço de broadcast. Se eu envio alguma coisa para esse endereço, basicamente eu estou enviando para todos os outros dispositivos, todos os outros hosts daquela rede. Maravilha? E por convenção, se eu preciso enviar uma carta aqui da casa número 10 para a casa número 4, por exemplo, eu vou bater em um concierge, eu vou bater em um porteiro. Eita, deu tempo! Vamos parar aqui o timer. Maravilha. Eu vou bater em um porteiro. O porteiro ou o concierge, ele é o nosso gateway padrão. Ele é o nosso access point, às vezes. Ele vai saber qual que é o endereço, por exemplo, da casa número 4, o endereço MAC dela, que é o endereço mais apropriado para esse caso. Ele também vai saber o endereço da casa número 10. E aí, se eu preciso enviar uma carta da casa número 10 para a casa número 4, ele vai ser quem vai... é o dispositivo que vai endereçar para a casa número 10 ou para a casa número 4. Maravilha? Por convenção, nós sempre utilizamos o primeiro número útil ali da rede. No caso aqui, nós conseguimos ver que é o 92.168.1.1 para atribuir para o nosso concierge, para atribuir para o nosso gateway padrão. Maravilha? Bem, falamos um pouquinho aí de endereçamento IP. Esse é um vídeo introdutório de uma sequência de vídeos que eu pretendo trazer aqui para vocês, falando sobre redes de computadores, sobre programação, também sobre segurança da informação, que é o curso que eu tenho feito, e eu espero que eu tenha agradado vocês. Se você curtiu o material, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, envia essa solicitação aí, essa requisição no servidor de inscrever no canal, de curtir o vídeo. Tem alguma dúvida? Vou deixar aqui no final o meu endereço de e-mail. Pode enviar um e-mail lá para nos comunicarmos pessoalmente, eu estarei te esperando lá. Até mais, TCP Fim!